Olá pessoal, Competência Treinamentos para melhorar a investigação, faz o curso Detecção de Mentiras para que você seja um exemplo de investigador com base na PNL. Na nossa trilha do conhecimento, no módulo 1, vimos neuroinvestigação. No 2, leitura corporal. No 3, agora, leitura facial. No 4, incongruência. E no 5, detecção de mentira. Módulo 3, leitura facial. Reflexão. Nessa doutrina, fugazes incongruências no rosto revelam conflitos em nossas emoções. Expressão emocional. Como a linguagem facial revela nossas emoções? Emoção, foco, fisiologia e linguagem. Na linguagem, nós temos a leitura facial. Nossas atitudes e emoções são continuamente reveladas por nossos rostos. Revelações de que estamos completamente inconscientes a maior parte do tempo. Beijel. Quais comportamentos podem indicar uma mentira? Body, postura, corporal. Access, sinais de acesso. Gestures, gestos. Eye, olhos. L, language. Nesse módulo vamos dar ênfase nesses três partes: sinais de acesso, gestos e olhos. Mentira facial. Como a face revela a verdade? Ao pensar, as pessoas disparam determinados tipos de representações: respiração, sons, expressões faciais. A face é usada para encobrir nossas mentiras. Sorrisos, assentimentos com a cabeça, piscadas e movimento de olhos podem tentar esconder a verdade. A tentativa de disfarçar uma mentira fica patente durante uma fração de segundo no rosto das pessoas. Mão no rosto. 3 macacos sabidos. O gesto de levar a mão ao rosto acontece quando a pessoa mente, encobre ou testemunha uma mentira. Movimento dos olhos. Movimento dos olhos. Eye movement. Os processos de pensamento são acompanhados de movimentos oculares automáticos e inconscientes. Cuidado com um lobo vestido na pele de um cordeiro. Fisiologia ocular. A porta de entrada dos pensamentos. Nessa doutrina, diz que a PNL utiliza indicadores ainda mais específicos para saber o que está acontecendo na mente de alguém. Movimentos dos olhos. Qual lado indica uma mentira? Do lado direito do entrevistado, com foco no cliente, no caso o entrevistado, de acordo com a ISO 9001. Aqui está relacionado àquela construção de pensamentos, mais ligado à imaginação. O movimento para o lado esquerdo está mais ligado à lembrança de pensamentos, que a gente chama de memória declarativa, que são aqueles fatos que foram vivenciados, que é o factfulness, baseados em fatos. Então, do lado direito você tem mais risco de mentira. Fisiologia ocular. Ligação dos pensamentos com os olhos. Nessa doutrina diz: algumas pessoas guardam as coisas em que acreditam na esquerda e coisas sobre as quais não estão certas na direita. Movimento dos olhos. Para onde o olho se movimenta indica um sistema representacional. Nós temos o olho e quando ele movimenta ali, para aquela diagonal direita, a gente tem imagens construídas e é o sistema visual. Quando ele representa para a diagonal esquerda, nós temos imagens lembradas, trabalhando também com o sistema visual. Quando ele movimenta para a lateral direita, nós temos ali sons construídos. É o sistema auditivo. Quando ele movimenta para a lateral esquerda, nós temos sons lembrados ou sons declarados. Quando ele movimenta para a diagonal inferior direita, nós temos emoções e sensações de sinestesia. E quando ele movimenta para a diagonal inferior esquerda, nós temos um auditivo interno, que é representado por diálogos internos, que é aquela voz interior, aquele famoso monólogo. Fisiologia ocular, disposições mentais de acesso. Nessa doutrina, Brander e Grinder, os fundadores da PNL, descobriram que o lugar para onde movemos os olhos determina para qual parte de nosso sistema nervoso temos acesso mais fácil. Então nós temos aqui uma sintaxe ocular. Sinais de acesso visual.
Visual construído, ver imagens de coisas nunca vistas antes, ou ver coisas diferentemente do que eram vistas antes. Uma técnica para o investigador é a pergunta: como você se pareceria do lado da verdade? Sinais de acesso visual, auditivo construído, ouvir palavras nunca ouvidas realmente dessa maneira antes, por palavras numa nova forma. Para o investigador, uma pergunta: se você fosse contar outra versão dos fatos, como ela seria? Olhar, verdadeira base de comunicação. O tempo que as pessoas ficam sustentando o nosso olhar pode nos fazer sentir à vontade, incomodados e desconfiados. O tempo de contato visual. Quando você fala, é de 40% a 60% do tempo total. Quando você está ouvindo, ele é de 80% do tempo total. Nós temos aqui uma escala de Argyle. E ele diz ali, do tempo de uma conversa, se você mantém 30% desse tempo olhar fixo no entrevistado ou no seu ouvinte, pode gerar desconfiança, porque é pouco tempo olhando. Já se você mantém 60% a 70% desse tempo, já gera um bom entendimento. Isso está nessa doutrina da linguagem corporal. Eye to eye. Mentirosos costumam olhar no olho? Fica-se uma pergunta. Na questão de riscos, 70% dos mentirosos, eles fixam o olhar. Eles mantinham forte contato olho no olho com suas vítimas. E apenas 30% desviavam o olhar ao mentir. E nessa doutrina expressa que essa descoberta científica contraria a crença popular a respeito dos mentirosos. Aproximadamente 30% deles desviavam constantemente o olhar ao mentir. Os 70% restantes mantinham forte contato olho no olho com suas vítimas, achando que era menos provável serem apanhados. Olhos irrequietos, insegurança ao que está acontecendo. Essa doutrina expressa: o seu cérebro está buscando rotas de fuga, mas a maioria de nós tem plena consciência de que desviar o olhar demonstra falta de interesse, e isso nos faz levar a olhar ainda mais para a companhia enfadonha e a lhe dirigir um sorriso com lábios cerrados para fingir interesse. É um efeito compensação. Técnica de investigação, que nós temos a detecção de mentiras do due diligence, conforme a ISO 37001. Leitura em grupo de sinais, nós temos o body, que é os gestos corporais, os gestos, ok, que é o gestures, e o edge eye, que é o movimento dos olhos. Sinais faciais incoerentes com nossos gestos corporais revelarão a verdade. Que a gente encerra, esse módulo, e eu vou deixar o meu até mais, ok? Então, detecção de mentiras aí para você tirar essa carta na manga. Lembrando que no próximo módulo preparamos um excelente conteúdo sobre incongruência. Você sabe qual a relação da mentira com a congruência da linguagem? Nos vemos lá. Meu até mais.